Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 25 de março de 2025, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 5 da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos mais um monte de operações aqui na faixa de Gaza. Houve um bombardeio tentado pelo Hamas contra Sderot e outras cidades aqui próximas da fronteira. Com o resultado disso, o exército israelense ordenou a evacuação de partes de Beit Hanun e Jabalia, aqui no norte da faixa de Gaza, para fazer operações por aqui. A gente tem a boa notícia de que os planos de guerra foram aprovados pelo Conselho israelense, então devem começar as operações mais fortes aqui na faixa de Gaza. Mais uma série de operações que foram feitas aqui também na Síria e no sul do Líbano. Vários terroristas conhecidos, aí, pessoas famosas que foram eliminados, né? Além disso, tem duas polêmicas. Tem a polêmica do ganhador do Oscar, que foi preso aqui no norte de Israel, e também tem a polêmica do palestino brasileiro que teria morrido na cadeia aqui em Israel. E vamos falar também sobre a questão dos Houthis, o vazamento lá do The Atlantic, né, que é uma revista esquerdista lá dos Estados Unidos, que publicou um vazamento enorme que teria acontecido de planos de ataque dos Houthis. Vamos ver o que isso afeta Israel. Eu falei sobre esse assunto lá num outro vídeo, lá no canal OneCapsule, mas eu vou falar aqui sobre o que afeta Israel nesse aspecto, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por John Gonçalves, Hermes Ogrin e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, vocês devem ter notado que a thumbnail, né, a imagem do vídeo aí no YouTube mudou um pouquinho, porque o canal agora está sendo traduzido automaticamente para o inglês, então ele pode ser oferecido para pessoas de outras línguas, e com isso eu estou começando a tatear nesse negócio. E uma coisa que eu tenho que fazer é parar de usar texto na thumbnail, né? O texto na thumbnail não é traduzido e se torna um impedimento para a internacionalização dos vídeos, né? O título continua, o título vai ser traduzido, ele vai mudar também, ele vai ficar um pouco mais curto para evitar aqueles 3 pontinhos no final aqui, mas a imagem das thumbnails aqui no canal não vai ter mais texto, só a data que é do vídeo, né, e a bandeira de Israel, mas o resto vai ser só visual, tá? Eu espero a compreensão de vocês, isso pode ajudar o canal no futuro, né? No momento, a verdade é que a tradução ainda está muito ruim, tá? Se você vê a versão traduzida, você tem que clicar numa engrenagemzinha que tem aqui embaixo, em áudio, aí tem duas opções de áudio, a original em português e a traduzida para inglês. Você pode me ouvir falando em inglês, mas tá uma merda, tá? A verdade é essa. A questão toda que eu tô apostando é que, à medida que o tempo for passando, isso vai ficar melhor. A inteligência artificial está se desenvolvendo, as coisas vão melhorando, então em algum momento no futuro isso vai estar bom, vai ter uma repercussão do canal no exterior. Eu espero que seja assim, né? Bom, falando sobre a situação aqui em Israel, teve um míssil balístico dos Houthis lançado contra Israel. Mais uma vez, os Houthis continuam lançando mísseis contra Israel e foi interceptado. Felizmente não aconteceu nada demais, mas é o 6º ataque Houthi essa semana, né? E a gente vai falar depois sobre os planos lá do pessoal americano, lá do Trump. Ah, não, que vamos acabar com os Houthis e coisa e tal. E eu já falei para vocês, bombardear os Houthis, o Biden bombardeou também, né? Precisa de mais do que isso. Bom, teve também ameaça de mísseis lançados a partir da faixa de Gaza contra Sderot, e com isso Israel ordenou a evacuação de uma parte aqui de Jabalia, de onde foi lançado esse foguete contra Sderot. Teve um outro foguete depois também vindo aqui em Netiv Asara e também aqui em Zikim. E por conta disso daqui, Israel ordenou uma outra parte aqui de Beit Hanun também a ser evacuada, justamente porque foi daqui que foi lançado esse segundo segundo foguete contra Israel, né? Enfim, mais evacuação para o pessoal. E continuam as operações muito fortes ali na faixa de Gaza, um dia muito ocupado lá com várias operações israelenses em termos de bombardeio. A gente não teve informações de novas operações por terra, mas operações por ar teve um monte de coisa, né? Aqui, por exemplo, teve um ataque em Rafah visando um membro sênior do Hamas. Esses ataques direcionados visam justamente essas figuras importantes lá do Hamas. A gente não sabe se foi esse cara aqui que foi o eliminado nesse ataque. Mas esse cara aqui também foi eliminado, esse velhinho aqui de barba branca, é um dos fundadores do Hamas.
o Jaber Amar Abu Ali, que foi eliminado ontem aqui na faixa de Gaza, em algum lugar. Não sei se foi esse caso aqui, pode ter sido outra pessoa aqui, pode ter sido ele em outro lugar, mas teve a eliminação também. Teve esse cara aqui também. Aqui a gente já está falando no sul do Líbano, na cidade de Kakait al-Jisr, no sul do Líbano, e o cara eliminado foi esse Haj Hassan Kamal Halawi, que é um comandante sênior do Hezbollah, que também foi eliminado nesse ataque ali no sul do Líbano. Então, muita operação israelense, tanto na faixa de Gaza quanto no sul do Líbano. Teve também a notícia positiva da aprovação dos planos de guerra para Gaza, ou seja, a partir de agora Israel já vai poder fazer operações mais consistentes ali na faixa de Gaza. E também teve ataques contra militantes sírios, né? Então isso aqui foi na cidade de Cuia, no sul da Síria. Israel atingiu um grupo de militantes sírios que estavam ali na região justamente com planos inadequados, né? E também teve ataque às capacidades militares remanescentes na base aérea de Palmira, na Síria. Então Israel tem uma preocupação muito grande dos terroristas lá do Al-Shara terem acesso a aviões e outros dispositivos de guerra que a Síria tinha. Então Israel eliminou essa base T4 ali, já tinha feito ataques antes ali, acabou de eliminar agora, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre as negociações indiretas entre Estados Unidos e o Irã acerca das capacidades militares e que parece que está numa encruzilhada, que está empacada, que não vai andar. Eu lamento muito ao Trump, eu sei que o Trump entrou numa vibe de vou resolver os problemas, vou levar paz para todo mundo e vamos acabar com as guerras. Eu lamento informar seu Trump, não está rodando muito não. Ou os Estados Unidos começa operações militares no Oriente Médio, ou você vai ficar com cara de tacho nessas, entre aspas, negociações militares. Tanto na Ucrânia quanto aqui no Oriente Médio. Eu espero que o Trump perceba o problema muito rápido. Simplesmente não tem como, a essa altura, fazer negociações de paz com o Irã. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Bom, por falar nos Houthis ali do Iêmen, né, a gente vai falar um bocado sobre eles, porque a gente vai falar sobre o vazamento que teve lá do Peter Hegseth, que supostamente vazou planos de ataque aos Houthis para um jornalista do The Atlantic, que é uma revista super esquerdista lá nos Estados Unidos. Bom, o rapaz aqui prometeu que vai destruir todos os porta-aviões americanos e não sei o que lá, e disse que lançou um monte de mísseis. Bom, eu não acho que tenha feito nada disso, que ele nem tem capacidade de fazer isso, mas certamente o ponto aqui é, se os Estados Unidos acham que acabou com os Houthis, com o bombardeio que fizeram ali, não acabou não, tá? Assim, destruiu muita coisa, destruiu vários pontos dele, mas esse pessoal é persistente. Eu não vejo uma alternativa que não seja uma invasão por terra, mas vamos ver o que o Trump vai fazer, né? Bom, a gente vai voltar a esse tema mais adiante, mas antes disso, deixa eu esclarecer um ponto aqui, que é justamente a questão do palestino vencedor do Oscar de melhor documentário, que seria linchado por colonos e preso por militares de Israel, diz o jornal. Então é sempre assim, né? O pessoal da propaganda esquerdista fala que não, que o palestino foi linchado por colonos israelenses e preso por militares. Ele foi preso mesmo, o exército confirmou que ele foi preso, o Hamdan Bilal, que é o diretor do filme Não Tem Outro País e não sei o que lá, que aliás é um absurdo ter ganhado o Oscar esse tipo de documentário, que é uma falsidade absurda, é esse mané aqui que ganhou o Oscar, e aqui mostra a filmagem em que eles atacaram, eles agrediram colonos israelenses ali no Monte Hebron, com pedras, máscaras e também porretes, né? Atacaram os colonos israelenses. Então quem iniciou a agressão foram eles, não foram... Eles estão dizendo que eles foram linchados e coisa e tal. Não, olha só, o cara tá muito bem para ter sido linchado, né? Não, eles que agrediram os colonos israelenses, os israelenses chamaram o exército prendeu essa turma que estava causando confusão aqui. Isso tudo foi no Monte Hebron, nessa região aqui ocupada da Síria, né? Então, como a gente sabe que a mídia tradicional socialista aqui do Brasil vai falar que não, olha só, tadinho do ganhador do Oscar, ele estava lá passeando ali e de repente os israelenses malvadões começaram a bater nele. Não, ele que começou a briga, ele que iniciou a agressão e por isso foi preso. Agressão é crime em Israel, tal como é crime no Brasil, como é crime em qualquer lugar do mundo, né?
Bom, tem uma outra coisa que surgiu na mídia brasileira, que um brasileiro palestino de 17 anos morreu numa prisão em Israel e o governo Lula cobra informações. É muito curioso isso, porque o Lula, quando teve o israelense brasileiro sequestrado pelo Hamas e morto em cativeiro, é uma pessoa totalmente inocente, que não tinha culpa de nada, que foi sequestrado pelo Hamas e morreu em cativeiro, o Lula não estava nem aí pro cara, não estava nem falou nada sobre isso. Agora, esse rapaz que foi preso por Israel porque fez um atentado na Cisjordânia, então ele é um brasileiro palestino que fez um atentado, portanto é um terrorista que estava preso e morreu. Eu acho que Israel vai investigar a causa da morte, é lógico, prisioneiros estão sob custódia do Estado, não devem morrer na cadeia, se morre na cadeia é sempre culpa do Estado que está mantendo eles em cárcere, mas é um absurdo o Lula está fazendo um caso, nesse caso aqui, quando era o Hamas, que era muito pior, porque não era um prisioneiro, o brasileiro israelense, ele não cometeu crime nenhum, ele foi sequestrado, né, e foi morto pelo Hamas, o Lula não falou nada. Agora esse rapaz aqui estão cobrando explicações. Eu tenho certeza que Israel é um Estado democrático de direito, vai investigar a causa da morte dele, pode ter sido uma doença, pode ter sido algum problema. Se foi alguma coisa relativa à ação dos guardas, isso tem que ser investigado, as pessoas têm que ser punidas. É um absurdo alguém morrer em custódia do Estado, mas essa indignação seletiva dos jornalistas brasileiros é um absurdo, e do próprio Lula, né? E por falar em jornalistas esquerdistas, o The Atlantic, que é essa revista aqui totalmente de esquerda, saiu com uma matéria realmente que é uma bomba. Lá nos Estados Unidos estão comentando muito isso. Eu fiz um vídeo detalhado sobre essa matéria aqui, lá no canal OneCapsule. Eu vou botar o link do vídeo que eu falei sobre em detalhes isso daqui, tá? Mas basicamente o que aconteceu foi que supostamente um jornalista foi incluso num grupo Houthi PC Small Group, que é um grupo da alta cúpula do governo Trump que estaria discutindo as ações contra os Houthis, né? E esse jornalista, que é o editor do The Atlantic, né? O nome dele é Jeffrey Goldberg, ele teria acesso, portanto, teve acesso, portanto, a duas coisas. Primeiro, ao plano de ataque dos Houthis que teria sido publicado nesse grupo pelo Reg7. E segundo, há um monte de conversas que mostram aqui as brigas. Por exemplo, o Peter Hegseth dizendo que acha que a Europa está usando muito os Estados Unidos, mas o Trump quis que fizesse o ataque, não sei o que lá. O Vance dizendo que não é para a gente fazer o ataque contra os Houthis, porque isso vai beneficiar mais a Europa do que os Estados Unidos. Olha, eu acho que essa visão do Vance é um absurdo, tá? Porque, por mais que ele fala aqui que só 3% dos navios americanos que passam pelo Mar Vermelho, a maior parte é europeu, e os Estados Unidos que estão resolvendo esse problema, que não deveria, coisa e tal. E o Vance esquece que o comércio mundial privilegia os Estados Unidos, né? Ou seja, os Estados Unidos vendem coisas para países europeus que depois exportam através do Mar Vermelho. Se você não pode exportar através do Mar Vermelho, também não vai comprar dos Estados Unidos. Mesmo que o navio americano não passe pelo Mar Vermelho, ele é impactado pelo aumento do custo do comércio marítimo internacional. Então, eu acho essa posição do Vance absurda e mostrou que ele tem uma pendenga com o Trump. Ele não queria que fossem atacados os Houthis, enquanto o Trump queria, né? Eu acho que isso aqui foi o ponto mais importante. No final, o SM, que é o conselheiro lá do presidente, disse que Stephen Miller, que é o conselheiro direto do presidente, disse que, olha só, o Trump falou para dar o sinal verde, para atacar, é para atacar. Então, pronto, vamos embora, vamos fazer, e não tem essa parada. E esse foi a ideia do pessoal. Não, bom trabalho, pessoal, conseguimos destruir os Houthis e coisa e tal. E eu não sei não, tá? Esse negócio de destruir os Houthis, não destruíram os Houthis, não. Ok, foi um bom ataque, destruiu um monte de coisa dos Houthis, mas eu, sinceramente, essa abordagem de só bombardear, o Biden já fez também, né? Bom, o Witkoff, ele estava no Kremlin quando foi adicionado ao grupo secreto do Signal, né? Ou seja, a coisa está ficando cada vez pior, né? Começa a surgir a suspeita de que pode ter sido interferência russa para esse cara do The Atlantic ter acesso ao grupo, né? Ou talvez ele tenha sido colocado de propósito para fragilizar alguém dentro da administração Trump, enquanto o Witkoff estava lá na Rússia, né? A Tulsi Gabbard disse que não teve material classificado compartilhado naquele chat do Signal, né? O Signal, para quem não sabe, é um WhatsApp da vida, só que tem mais criptografia.
E é uma coisa estranha, porque o Peter Hegseth compartilhou um material que o cara da The Atlantic não compartilhou porque justamente era material classificado, né? Era top secret. Se o pessoal insistir nesse negócio de que não teve material top secret compartilhado, talvez o repórter se veja obrigado a compartilhar o material para mostrar que realmente era top secret, né? Eu acho que o governo Trump está com um problema aqui. Tem que reconhecer que houve um erro. Não tem jeito. Eu quero que o Trump dê certo, quero que o governo dele dê certo, mas tem que reconhecer que houve um erro aqui. Aqui, ó, o presidente Trump disse que o Mike Waltz não é culpado, que ele não teve nada com a entrada do jornalista no grupo e não sei o que lá, disse que o incidente não é nada, que foi tudo com sucesso, que não teve problema nenhum, ou seja, ok, ele pode falar isso para a imprensa, né, para dizer, para tranquilizar o pessoal, mas ele vai ter que fazer alguma coisa, isso não foi uma coisa simples não. Aqui, ó, a posição do porta-voz da Casa Branca é que eles confirmaram a conversa, tá? A conversa foi confirmada pelo Conselho de Segurança Nacional. Agora, segundo a porta-voz da Casa Branca, nenhum plano de guerra foi discutido. Não é o que parece, diz que teve um arquivo anexado com planos de guerra dos Houthis, né? Nenhum material classificado foi enviado na lista lá de conversa. E, de novo, não sei, dizem que foi, né? O Conselho da Casa Branca providenciou guias e uma série de plataformas para os oficiais do Trump se comunicar de forma segura e eficiente como possível. Enfim, e eles vão rever essas coisas, vão ver o que pode melhorar nisso daí, mas no final das contas foi uma pisada na bola do Trump mesmo. O Hegseth diz que ninguém estava testando planos de guerra, mas ele estava dizendo aqui realmente que teve uma mensagem com update, com um documento com um plano de guerra. Se eles apertarem muito, o jornalista pode ser obrigado a revelar esses planos de guerra para provar que ele estava falando a verdade, né? Eu espero que o pessoal tenha esse bom senso. E, finalmente, aqui tem mais as mensagens que foram trocadas aqui, mas em termos de Israel, é isso daí. Em um momento, o pessoal coloca que era importante fazer esse ataque, porque senão Israel poderia se adiantar e atacar os Houthis antes, né? Então, repara que, embora estejam vendendo uma coordenação muito grande entre o Trump e Israel, tem algumas, pelo menos dentro da equipe do Trump ali, tem algumas pontas soltas nessa história, né? Espero que eles acertem essas pontas soltas, é muito importante Israel e Trump estarem trabalhando juntos no mesmo time, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.